Estão conseguindo ver a tela, pessoal? Apareceu. Beleza. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, com os nossos conteúdos. Estamos aí na unidade curricular de instalações elétricas industriais, né? Então, estamos aí com duas turmas, né, rodando simultaneamente. A turma aí de Montenegro e Rio Grande, tá? É, nas últimas aulas, né? Então a gente abordou uma parte mais introdutória, falando ali sobre as características gerais aqui da plataforma e alguns componentes, né, que contemplam essa unidade curricular. Fizemos ali uma introdução dos componentes, né, baseados ali no conteúdo complementar que eu disponibilizei para vocês. E fizemos também, né, uma partida direta lá no nosso simulador, né, no CAD Simu. Hoje nós iremos, né, fazer, na verdade, é, executar a primeira partida. Acho que alguém abriu o microfone. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma observação? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a partida direta com reversão, né? Eu conversei com o professor de Montenegro e ele comentou, né, que vocês já até fizeram aí a partida direta com reversão, partida estrela-triângulo. Vocês já estão bem adiantados com relação a essas partidas, tá? Mas, como a gente está aí, né, nem todo mundo, né, pegou com precisão as partidas e tem a outra unidade, né, que é Rio Grande, que não está tão avançada, então é necessário que a gente faça, né, um overview para que a gente deixe gravada essa web aqui e posteriormente, né, quando você esquecer de como é que é feito o diagrama, quais que são os conceitos utilizados ali para fazer essas partidas, você poder assistir, né? Não adianta a gente pular, às vezes você não ficou tão claro os conceitos, né, que o professor passou e a gente tenta, né, não deixar ponto sem nó, né? Alguém quer falar? Pode falar, Robert. Ah, está. Yo soy de Montenegro. Nosotros estuvimos allá montando eso, lo que usted faló. Pero a nosotros nos da un diagrama, ¿verdad? El diagrama unifilar, y nosotros montábamos en los bancos que tienen alá. Pero lo que queremos, lo que por lo menos hablo por mí, pues no sé, de repente los colegas que estudian alá con EU tienen eso claro, pero EU quiero tener más claro, por ejemplo, Sim. ya no de montar, porque a la hora que uno vaya allá a trabajar en la industria, por ejemplo, la gente de repente no tendrá un diseño que le manden, ligue esto ahí, no, sino que ya va a estar montado. Entonces Uhum. nosotros necesitamos detectar el problema y para ello necesitamos saber qué función cumple en el diseño cada elemento que conforma, ¿verdad? El circuito, por lo menos la caja inversora, qué función cumple las contactoras, por qué es eso así, por qué no de otra forma, qué función cumple el disyuntor, el relé térmico, por qué va de esa por qué está configurado de esa forma y no de otra. Es decir, aclarar más eso para poder entender bien. ¿Usted entendió Exatamente. lo que mi inquietud? Yo lo que Sim, quiero es sim. ser más objetivo, más claro. ¿Me entiende? ¿Qué es la contactora, los comandos? ¿Por qué este comando así? ¿Por qué tiene que trabajar así? De manera que ya uno no pueda realmente tener un diseño, sino que te manden, eh, ah, eh, necesitamos una caja inversora y uno ya de la mente, por la lógica, ya uno va a hacer. Esa es la idea. ¿Entendió? Sim, sim. Exatamente isso que eu comentei com vocês, né? Às vezes vocês estão fazendo a prática ali e não sabem, né, distinguir os motivos de estar ali invertendo uma fase, né, para fazer o motor ter uma girar de uma orientação, uma rotação ali oposta, né, a que previamente foi colocada, né? Há alguns conceitos aí de intertravamento. E é justamente por isso, né, que eu já disponibilizei aqui para vocês um diagrama, né, para a gente discutir item por item, né, os motivos que levam a gente ter que colocar esses itens, né, se existe a possibilidade de fazer de outras formas, tá? Então, mesmo que vocês já tenham feito, né, algumas partidas, é interessante que a gente discuta, né, o passo a passo para conseguir desenvolver essas partidas, tá? Eu entendo aí o que você falou. Então é justamente isso que a gente vai abordar, né? Hoje o foco vai ser justamente
essa parte introdutória, né, a partida direta com reversão, né? Posterior, né, como essa partida direta com reversão, ela é bem semelhante à partida direta, né? A gente só tem que colocar mais um componente e fazer uma lógica de acionamento. Então a gente já vai começar também uma parte introdutória ao fechamento de motor, tá? Por quê? A fim de vocês desenvolverem a atividade, tá? Então a primeira atividade, o meu intuito hoje é justamente que vocês já pelo menos consigam desenvolver a primeira atividade para fazê-la, né, com mais tranquilidade, porque se a gente deixar para a semana que vem, pode ser que fique um pouco mais apertado, né, o prazo de entrega, porque é ali para o dia 30 e a semana que vem seria a última aula, tá? Então hoje eu quero ali fazer esse overview geral sobre como é que é desenvolvida uma partida direta com reversão, mas, né, a gente consiga ali pelo menos dar uma pincelada sobre a primeira atividade, tá? Então aqui eu vou até colocar com, né? Então, basicamente, eu já disponibilizei aqui para vocês o diagrama, tá? Então, a gente pode identificar todos os itens desse diagrama para entendermos, né, quais são os itens, né, porque cada item é inserido de uma certa forma. Nós estamos aqui também, né, com o CAD Simu 4.0, né? O CAD Simu 4.0 ele tem essas opções de equipamentos, né, para que vocês entendam com mais precisão como é que são desenvolvidos os nossos diagramas, tá? Então, para exemplificar esse diagrama, né, eu vou partir do pressuposto que vocês, deixa eu colocar aqui, ó, que vocês já entenderam, vou colocar mais para baixo aqui, a diferença, né, do diagrama de força e do diagrama de comando, tá? Então, nós, para desenvolvermos qualquer partida, nós temos dois diagramas, né? Temos o diagrama de força, que é o diagrama de alimentação do motor, né? Ele que tem ali um consumo maior de corrente. Então, ó, vou colocar aqui o diagrama de força. E temos, né, o diagrama de comando. O diagrama de comando, normalmente, ele não exige uma corrente tão alta. Por quê? Porque é uma corrente só para alimentar a bobina da contatura, tá? O diagrama de comando. Então, temos esses dois elementos. É muito importante a gente associar, né, esses dois elementos aos nossos acionamentos, tá? Então, primeira coisa que a gente tem num diagrama de força de uma partida direta é justamente, né, a gente faz. Primeira coisa que a gente vai fazer numa partida direta é montar, direta com reversão, é montar a partida direta, tá? Então vamos montar a partida direta, ó, vou até pegar um item menor para que a gente fique mais fácil, né, para a gente entender. Acho que dá para pegar o item médio, sim. Então a gente vai montar aqui uma partida direta com reversão, tá? Para vocês entenderem item por item. Para que serve, né, o disjuntor? Disjuntor, nesse caso aqui, a gente está falando de um disjuntor termomagnético, né? Para que serve um disjuntor termomagnético? Para ter uma proteção contra curto-circuito, né? Então tem ali internamente ele tem uma bobina, né, que aciona é como se fosse uma chavinha ali que aciona e desarma esse motor, baseado no campo magnético gerado pela alta corrente ou pelo curto-circuito, né? Quando a gente tem um curto-circuito, né? Ou a gente encosta duas fases, ou encosta a fase neutro, ou encosta a fase na terra, o que que a gente vai ter? Um curto-circuito, que é um aumento muito instantâneo de corrente, né? Só que esse aumento de corrente é muito rápido. Então, como ele é muito rápido, ele gera um campo magnético forte, né? Então, quanto maior a minha corrente, maior o meu campo magnético, tá? Então, quando a gente tem esse campo magnético muito elevado, né? A bobina interna da contatora, ela sente e desarma. E temos também a proteção térmica, né? A proteção térmica é o bimetálico ali, que ele vai ter um momento de torção, né? Que vai desarmar o disjuntor. Isso aqui a gente viu lá em predial, tá? Então, é esse equipamento que a gente está utilizando. Poderíamos utilizar um disjuntor motor? Sim, né? Qual que é a diferença de um disjuntor convencional para um disjuntor motor? O disjuntor motor, ele tira a necessidade, né, num primeiro momento, da utilização de relé térmico, tá? Por quê? Porque ele tem os seus próprios ajustes de tensão, de corrente, tá? O relé térmico, ele tem essa característica, né, que você consegue ajustar aqui, ó, bem nessa. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui com mais. Ah, ele não, ele só dá zoom no que está dentro aqui.
mas ele tem aqui um ajuste de corrente. Então, se um disjuntor ele é, sei lá, de 6 a 10 amperes, e o motor, né, você coloca normalmente 25% a mais da corrente nominal do motor. Vamos supor que a gente tem um motor de 10 amperes. Aí você multiplica ele por 1,25, que seria 25% a mais, e você vai ter ali, né, uma corrente de 12,5, que é a corrente que normalmente a gente seta aqui no disjuntor motor, que é a corrente, exatamente a corrente de trabalho do motor, tá? Então ele tem essa função. Já no disjuntor normal, né, o disjuntor termomagnético predial, que a gente utiliza no predial, não tem essa opção, tá? Quando não tem essa opção, aí a gente vai ter que utilizar o quê? O relé térmico. Por quê? Porque o relé térmico ele tem a função que o disjuntor motor tem. Lembrando que, normalmente, a gente utiliza o disjuntor convencional porque ele é muito mais barato. E esse disjuntor aqui é muito mais caro. É muito mais caro até do que um relé térmico, tá? Então, se você comprar um disjuntor convencional e um relé térmico, fica muito mais barato do que comprar um disjuntor motor, que tem as duas funções. Mas qual que é a vantagem, então, além dessa, né, de fazer essas configurações? O disjuntor motor, ele também tem contatos normalmente aberto e fechado. Da mesma forma, né, são contatos auxiliares, tá? Então, para fazer a substituição, né, como aqui a gente tem o 95 e 96, que seria um sistema de proteção para o meu motor, né, para colocar ali no comando, que a gente chama de 95 e 96 do relé térmico, ele tem também, que são contato normalmente fechado que a gente utiliza na parte de comando, tá? Então essa é a diferença básica. Por que que eu não estou colocando aqui o disjuntor motor, ao invés de disjuntor convencional com relé térmico? Porque a nível de fábrica, vocês vão ver mais isso aqui, disjuntor, normalmente é o disjuntor de caixa moldada, porque ele tem uma robustez melhor, mas ele também é mais barato do que o disjuntor motor, mas ele só tem a função de proteção térmica e magnética, com bimetálico e com a bobina interna, tá? E vamos colocar o relé térmico, que é o equipamento que vocês mais vão trabalhar durante aí o dia a dia da indústria, tá? Então esse aqui, ele substitui esses dois, disjuntor com relé térmico, se eu utilizasse um disjuntor motor. Mas ele não é tão difundido assim por conta do custo que ele tem, tá? Então a gente vai fazer dessa forma aqui. Para fazer o acionamento simples, seria só através do disjuntor, né? A gente vai colocar aqui um sistema trifásico. Vamos fazer a ligação, ó. Liguei meu disjuntor. Beleza. E aqui, né? O que é que vem depois do disjuntor? Na partida direta convencional, a contatora. Vamos pegar a contatora aqui. Aqui, ó. Peguei minha contatora, coloquei minha contatora aqui. Pronto. Vou fazer minha ligação. Aqui eu estou fazendo primeiro uma partida direta, tá? Antes de entender como é que é a partida direta com reversão, a gente precisa entender como é que é a partida direta. Aqui ele não dá, tem que fazer pelo um por um, por conta do tamanho. Pronto. E aqui embaixo, opa, e aqui embaixo eu vou colocar meu motor para fazer minha partida direta convencional, tá? Então deixa eu tirar o zoom aqui e vou colocar aqui o motor, tá? Um motor simples. Por quê? Porque deixa eu pegar aqui esse aqui mesmo. Ele não está mostrando, vou colocar aqui 3D. Aqui é meu motor normal. Então até agora a gente fez a parte de força. Deixa eu chegar mais perto, só que aqui vai ficar ruim, porque tá fora do quadro aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Essa aqui é minha simulação de um diagrama de força de partida direta, tá? Então, ó, eu aciono aqui o disjuntor, consigo fazer teste aqui no relé térmico, beleza. Diagrama de força. O que que muda de um disjuntor de um sistema
de partida direta para o sistema de partida direta com reversão. Muda exatamente isso aqui, ó. Quando eu tenho que fazer uma partida direta no motor, eu vou alimentar ele normalmente, ó. Tenho aqui a fase 1, que seria a L1, chegando aqui no meu primeiro seccionador, né? E ela desce, passa no relé térmico e vem para o motor. Então, a fase 1, ela alimenta a entrada 1, a fase, teoricamente, L2 alimenta a entrada 2 e a L3 alimenta a entrada 3. Quando eu quero fazer a reversão, né, eu estou girando ele para um lado, eu quero reverter, eu tenho que inverter uma das fases, né? Isso é por conta de um sistema interno, né, do motor. Quando a gente inverte essas fases, o motor, ele já por característica, ele inverte a rotação também, por conta da característica construtiva, né, a angulação do sistema de embobinamento dele. Acho que tem alguém com o microfone aberto. De play. Vou mutar aqui, qualquer coisa pode responder aqui. Então, eu tenho que inverter qualquer uma. Ah, professor, eu tenho que inverter a 1 pela 2 obrigatoriamente? Não. Eu tenho que inverter a 2 pela 3 obrigatoriamente? Não. Eu posso inverter a 1 pela 3? Não tem problema. Então, você pode inverter qualquer uma. Se eu inverter 1, 2, vai dar certo. Se eu inverter 2 e 3, vai dar certo. Isso por conta de características de partida, né? Por conta dessa defasagem angular dentro do motor, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó, para fazer essa partida? Eu peguei a L1, que alimenta aqui o U1, trouxe ela por outro contator e alimentei aqui, ó, meu W1, em vez de ser meu U1, tá? Então, o que que eu fiz, ó? A L1, que anteriormente alimentava a U1, agora vai alimentar, passando pelo outro contator, a Y1. Então, o que que eu fiz? Eu troquei o L1 pelo L3, tá? Eu só inverti as fases. Peguei a fase L1 e coloquei na fase L3. Então, é isso que você faz, inverte uma das fases. Você tem 3 fases chegando, aquelas 3 fases que está chegando e alimentando o motor, eu desvio o caminho dela, né? Faço ali um bypass, desvio o caminho dela, inverto ela e alimento o motor, tá? É basicamente isso. Poderia trocar o L1 pelo L2, poderia trocar o L2 pelo L3, ou no caso, né, que foi o que foi feito aqui, troquei L1 pelo L3, tá? Então é dessa forma que você vai fazer. Então, tenho a minha alimentação de partida direta, convencional, que a gente já está acostumado, e tem a minha alimentação de um sistema revertido, onde eu inverti a fase L1 com a fase L3, tá? Basicamente isso. Ah, depois, né? Depois passa aqui pelo meu relé térmico, um relé térmico que é sempre focado no motor. Pode falar, Robert. Ah, entonces, para a la hora de los comandos, ya usted está hablando de la fuerza. Por ejemplo, cuando den la partida en K1, pues, suponiendo que esa es la que va a dar la rotación inicial, ella tiene que bloquear a la otra contactora con el comando fechado abierto, ¿no? De ese comando abierto de K1, cuando él feche, manda la señal a un comando fechado abierto para que él abra la otra contactora y así saca la otra contactora para que quede girando en un sentido. Y cuando Isso, yo tenga, cuando quiera girar al otro sentido, cuando accione K2, ella bloquea K1. Sí, que siempre va a trabajar siempre va a tener la lógica que cuando esté trabajando una, la otra fecha. isso, Esa es la lógica, ¿no? exatamente, é essa a lógica. Se meu K1 está trabalhando, então ele está trabalhando em uma rotação, independente de qual rotação seja, né? Não importa para a gente qual rotação seja nesse primeiro momento. Se eu estou trabalhando com K2 ligado, ele está numa outra rotação. Então, K1 é para uma rotação e K2 é para outra rotação. Uma informação muito importante é nunca, jamais, em circunstância nenhuma, você pode colocar as duas para trabalharem juntas. Você não pode fechar, em hipótese alguma, as duas contatoras. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente não está invertendo as fases. Se eu estou invertendo as fases, se eu colocasse K1 e K2 para trabalhar no mesmo momento,
eu ia ter um curto-circuito. Eu estou encostando uma fase na outra. Então, isso gera o quê? Curto-circuito. Então, meu sistema ele não iria funcionar. E para fazer esse sistema, né, para garantir que ele nunca, que a gente nunca vai ter um sistema K1 e K2 funcionando no mesmo tempo, aí a gente tem que ir lá para o diagrama de comando e fazer o que a gente chama de intertravamento. O que é intertravamento? É justamente garantir que uma contadora não funcione no mesmo momento da outra. Conseguiu entender? Aí aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre esse sistema. Você entendeu? Sim? Não estou te ouvindo. Robert, eu não estou conseguindo te ouvir. Ah, beleza. Então, beleza. Então é isso, né? Basicamente, partida direta com reversão eu vou colocar uma contadora para ele partir numa rotação e na outra contadora eu vou fazer o quê? Inverter uma das fases, né? Independente de qual seja, inverto uma das fases e coloco ele para trabalhar na outra. Pronto, fim. Partida direta, simples. Coloco mais uma contadora, inverto uma das fases dessa outra contadora e volto para baixo, tá? E aqui a gente vai ver a parte de comando, né? Então, essa aqui foi a parte de força. Opa. É aquela que alimenta, né, o meu sistema. E aqui na direita é a parte de comando. Aqui a gente tem ó, um disjuntor, né? Um disjuntor comum, convencional, tá? Deixa eu até colocar aqui como é que seria, né? Então aqui a gente tem a partida direta. Vamos colocar agora um sistema para fazer a reversão dela, ó. Vou colocar mais uma contadora. Vou colocar aqui uma contadora menor, né? Vou colocar uma contadora. Aqui ficou ruim porque eu coloquei muito próximo. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe, que eu acho que vai facilitar o entendimento. Vou colocar aqui. E esse aqui também eu vou ter que colocar um pouquinho mais longe. Opa, não selecionou. Deixa eu apagar esses aqui. Quando você não trabalha dentro da margem daqui, fica quase impossível fazer as coisas. E, ó, pronto. Então vamos fazer de novo, né, as ligações. Só que agora vamos deixar um pouquinho mais distante para vocês entenderem, né, o que a gente está falando. Ó, vou pegar aqui o disjuntor. Vou pegar aqui o disjuntor. Vou colocar aqui a alimentação do disjuntor. Vou alimentar aqui normal, partida direta, tá? Então a fase que entra alimenta meu motor. E aqui, ó, que vai estar o pulo do mestre, né? Então, se eu estou chegando com a fase L1, o que que acontece aqui, ó? Meu L1, ele vai para a primeira entrada de K2, né? Vou chamar esse aqui de K1. Chamar de K1. Opa, não foi maiúsculo. Foi maiúsculo e K2. Beleza. E agora eu vou ter que ligar aqui, ó. A minha entrada 1, ele vai para a primeira entrada aqui. A segunda, ele vai para a segunda entrada aqui. E a terceira, ele vai para a terceira entrada aqui. O pulo do gato é aqui, ó. Se o meu primeiro L1 está indo para a entrada 1, se eu viesse aqui e fizesse isso aqui, ó, estaria correto? Qual que é a opinião de vocês? Vamos participar aí. Se eu Está colocar correcto. aqui, tá correto? Está correcto. Não, por No, quê? no, está incorrecto, está incorrecto. Tiene que invertir. La 1 Exatamente, tendría eu que ser coloquei en la 3. isso. Eso, tendría que ser en la 3. Eu poderia colocar esse aqui no 2.
também não tem problema, tá? É igual eu tô falando para vocês. Não tem problema você inverter ou as duas fases da ponta, ou a fase da ponta com a outra. Não tem problema. Você só tem que inverter. Porque senão fica convencional, né? A mesma partida e o mesmo circuito que alimenta aqui vai alimentar através da outra contatora. Então a gente faz o quê? Ó, sai desse primeiro e inverte aqui. Sai desse segundo, coloca aqui. E sai desse, coloca aqui. Ah, professor, se eu quiser colocar aqui o primeiro no primeiro, o segundo no segundo e o terceiro no terceiro, só que ao invés de pegar o meu primeiro aqui, inverter a parte de cima, tem problema? Não, tá? Então é só importante que você inverta em algum momento. Se você quiser inverter antes, não tem problema também não, tá? O importante é, se eu invertir aqui, eu não inverto aqui. Se eu invertir embaixo, eu não inverto em cima, né? Que senão pode ter algum tipo de problema. Pronto. Aí eu venho com o meu motor e alimento aqui o meu circuito, né? O meu motor. Tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer. Agora chegamos aí na parte, né, que eu considero um pouco mais complexa, que é a parte de acionamentos, tá? Então vamos acionar esse sistema. O que que acontece? Primeiro componente que, qual que é esse primeiro componente aqui? Só para a gente relembrar aí, para não. Isso aqui é o quê? El circuito cerrado, fechado del relé térmico. Exato. Depois Fechado del relé térmico. Depois é o quê? Botoeira fechada. E depois, aqui, Botoneira a gente abierta. tem uma botoeira de liga, tá? Aqui a gente poderia fazer de duas formas, ó. Eu posso colocar ele aqui. Deixa eu parar a simulação aqui. Ele está selecionando o quadrado de fora. Eu poderia fazer isso aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Só está invertido. Tá. Deixa eu apagar isso aqui, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou colocar aqui os fios. Pronto. O que é isso aqui, ó? Se eu tivesse só isso aqui, deixa eu fechar isso aqui. Se eu tivesse só essa parte aqui, não parece muito uma partida direta? Onde eu aperto aqui e ele vai executar uma ação, né? Ó. Isso aqui é uma partida direta, com um selo convencional, né? Onde ele faz aqui a partida direta, tá? Então, a partida direta desse acionamento é convencional. Só que eu preciso também fazer a partida reversão, com reversão, né? Então, é a soma de duas partidas direta, tá? Então, um dos lados aqui liga o lado que gira para a direita e o outro, a outra partida direta seria o lado que gira para a esquerda, tá? Só que se eu fizesse isso, vou fazer aqui duas partidas diretas para vocês entenderem qual que é o problema. Ó, fiz uma partida direta, ó, botão de liga, selo, alimentei a contatora. Botão de liga, selo, alimentei a contatora. Se eu fizesse desse jeito aqui, vamos ver se funcionaria, ó. Liguei, ele tá girando aqui para o lado, pro sentido horário, né? Se eu ligar aqui, o que que vai acontecer? Qual que é a opinião de vocês? Vai dar certo? Vai funcionar? Vai continuar funcionando? Sim ou não? Pode errar, hein? 50-50. Se eu ligar esse aqui, eu vou fechar a minha K1. Se eu fechar a minha K1, o que que acontece? Houve um curto. Por quê? Eu fechei duas fases invertidas, tá? Então, qual que é o sistema, né, que eu comentei para vocês que a gente faz? É o sistema que a gente chama de intertravamento. O que que é o intertravamento? Eu pego o contato fechado da contatora, né, um contato auxiliar fechado da contatora e coloco aqui, ó,
Coloquei um contato fechado e um contato fechado. Como eu só posso funcionar uma das contatoras, qual que é o contato fechado que eu tenho que colocar aqui? É o contato de K1 ou o contato de K2? Quando o meu K2 estiver funcionando, quem não pode funcionar? Quando o K1 Dois. estiver dentro, K2 não tem que estar fora. Exatamente. Então, o que isso garante? Se meu K1 está funcionando, o que vai estar acontecendo com esse contato que é normalmente fechado? Lado tiene que abrir. Vai abrir. E se eu tiver K2 funcionando, esse aqui que era fechado vai estar aberto, né? Então, isso vai evitar com que o meu sistema funcione ao mesmo tempo, tá? Então, vamos ver aqui se vai funcionar, ó. Armei meus disjuntores, liguei. Beleza, ó, tá girando no sentido correto. Se eu ligar o outro botão, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque se meu K2 está funcionando, né? O que era fechado vai ficar sempre aberto. Então, o que eu tenho que fazer para fazer ele girar para o outro lado? Sempre desligar meu motor e fazer ele ligar para o outro lado. Seria como se fosse duas partidas diretas, tá? Então, se a gente entender dessa forma, fica muito mais fácil da gente desenvolver os diagramas. Tá? Então, sempre, toda vez que você tiver um sistema, né, que tem que fazer essa inversão de fase, você tem que colocar alguns componentes que garantem que o sistema não vai entrar em curto-circuito. Tá? Todo mundo conseguiu entender? Pelo menos essa parte aqui da simulação? Vamos fazer aqui agora. Como é que ficaria o comando aqui nessa outra parte aqui? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui um disjuntor. Vem aqui, chego com disjuntor. Não preciso de um disjuntor tripolar. O que que eu faço? Vem aqui, ó, clico duas vezes, ele vai solicitar. Ó, você quer o quê? Um disjuntor fase neutro, um disjuntor 2D, 3D. Colocar um disjuntor fase neutro 3D. Né? Lembrando que normalmente, né, a gente não tem disjuntor fase neutro, né? Disjuntor bifásico. A gente normalmente não passa neutro em disjuntor, tá? Mas que, como ele só tem essa opção, vamos colocar aqui, ó, alimentei com a fase e alimentei a outra com neutro, tá? Coloquei aqui, beleza. Depois que passa no disjuntor, qual que é o primeiro componente que a gente tem que entrar? El comando fechado del relé térmico. Então vamos aqui, ó, vamos entrar até na mesma numeração. Se eu invertesse, colocasse no 96 primeiro e 95, tinha problema? Não, tá? Só que aqui, ó, sair a linha do disjuntor, vou fazer aqui e fechar o circuito. Do 96 vou para onde? Fechado da botoeira. Exato. E qual que é a numeração do fechado? Vocês lembram? 1, 2. 1, 2. Tá. Deixa eu só nomear eles aqui para ficar com o mesmo nome lá do outro. Vou chamar esse aqui de B0. Vou chamar esse aqui de B1. E vou criar um outro aqui, ó, que é o B01. Até colocar na mesma B01. Beleza, então sai aqui. Sai aqui. E vou entrar no 1 e 2, que são os normalmente fechados. Depois que eu saio daqui, eu vou pro normalmente aberto do B1, né? Beleza. E daqui, como é que eu faço? Eu vou sair daqui e vou para onde? Vou para alimentação do normalmente aberto do B01 também, tá? Lembrando que quando eu fizer uma conexão e ele não surgir com essa bolinha aqui, ó, eu venho aqui, eu pego a bolinha de conexão e clico aqui, que senão ela não identifica que é uma derivação. Tá? Lembrando que na prática você não vai derivar, né? Não vai fazer uma derivação. Você vai vir com os dois conectores e colocar dentro da entrada aqui do normalmente fechado da botoeira. Até aqui, beleza? Tranquilo. Saindo daqui, o que que eu faço? Agora eu tenho que ir pro intertravamento, não é? Para onde vai meu intertravamento do B1?
que é importante, pessoal. Contato fechado de K1. Contato fechado de K1. Qual que é a numeração do contato fechado de K1? 11, 12. 11 e 12, né? Na verdade, aqui, ele, como 13 e 14 já utilizou o primeiro termo, então ele chama aqui, ó, de 21, 22. Só importando para o final, tá? O final que importa para a gente. 21, 22. Vou sair aqui e vou colocar ele aqui. Pronto. E agora? Vou pegar o que sai do 22. O que sai do 22 vai para onde? Alimenta la contactora K2. Então, eu saio do 22 e vou alimentar K2. Eu posso colocar no A2? Pode. Mas, como a nossa nomenclatura aqui a nível didático fica um pouco mais fácil, ó, tô saindo na 22 e indo para A1. Como está mais próximo aqui na nossa simulação, eu poderia vir no A2 e inverter, não tem problema, tá? Eu ligar o fase e o neutro aqui, na parte de cima ou na parte de baixo, não vai interferir na simulação, tá? E nem na vida real também não. Saio aqui do A2 e vou para onde? A1 va para neutro. Vou para neutro. Opa, aqui ficou feio, ó. Passando em cima da conexão do outro. Então vamos pelo menos descer um tiquinho aqui, ó. Desci. Pronto. Pronto. O que mais que a gente tem que fazer? Primeira parte a gente fez. Falta um item da primeira partida. O que é? El comando de la, Aqui, ó, a comando de la retenção. contactora. Eso, el comando de la contactora K2. Então, como é que a Sí, gente que faz esse selo? una interconexión de 2, de la botonera 2 fechada, va Eu posso, al... tá, eu posso sair do 2 ou do 3. Qual que fica mais próximo aqui, ó? Que a gente tem o 2 do fechado e o 3 aqui. Fica mais fácil a gente sair daqui, ó. E eu vou para onde? Normalmente aberto de K2. Vamos lá para o normalmente aberto de K2. Aqui, né? Normalmente aberto de K2. Pronto, conectei. E o que sai aqui vai para onde? va para el 4. Vai aqui para o 4. Mas eu tenho um 4 aqui próximo. Mas eu vou lá para frente lá que fica melhor. Ó, entrei aqui e vim aqui pro 4. Como ele não fez conexão, vou fazer aqui a conexão. Até aqui, tem alguma dúvida? Fizemos esse primeiro aqui, ó. Fizemos esses primeiros aqui, ó. Até aqui. Agora a gente precisa fazer esses aqui. Já fizemos aqui a alimentação, né, do B01, tá? E vamos agora continuar, tá? Saio do meu 2 aqui, vou para onde? Normalmente fechado de K2. Vem aqui. Normalmente fechado é o 21, né? Ó, vim com 21 aqui. Desci e vim aqui. Se eu tiver enganado em algum, me corrija, senão isso aqui depois a gente não refaz, não. Tá? 22, ó, que no caso é o normalmente fechado, né? 11 e 12. O 12, né? O que é final 2, vai para onde? Alimenta K1. Vamos alimentar K1 então, ó. Vou entrar aqui no A1. O A2 vai para? Neutro. Então vamos pegar o A2 aqui. Ó, e vou colocar no neutro, ó. Como esse aqui é o neutro, eu só vou jampear ele aqui. Deixa eu excluir esse aqui, que senão vai ficar grande. Ó, não criou bolinha. Sempre tem que ter a bolinha, senão ele não executa. Ó, vamos lá, vamos primeiro fazer uns testes aqui para ver como é que tá funcionando esse negócio.
Ver como é que tá aqui. Ele tá alimentando aqui, tal. Ver se vai funcionar. Tá, vamos terminar aqui, vamos ver se ele vai rodar, né? Aqui ele tá com essa conexão aqui e eu acho que não tá jumpeado. Bem aqui, ó. Vamos ver se isso tem aqui é falta de jumper mesmo. Vamos fazer um teste aqui. Tá. Vamos continuar aqui. Lembrando que tem que prestar atenção, muita atenção nesses jumpers aqui. O que ficou faltando agora? O selo de K1, né? Então vamos fazer o selo de K1. Como é que eu faço o selo de K1 então? Vou sair aqui do 3. Ué, aqui eu fiz errado, gente. Coloquei no 1 e 2, né? Não é 3 e 4? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. E depois, se não rodar aqui, eu tenho certeza que vai rodar no de vocês. E a gente já fez simulação, né? Pronto. Normalmente aberto. Tá? Aí eu vou sair do 3 e vou fazer o selo. Para onde que eu vou? Selo de K1. Esse aqui é o meu K1. Estou utilizando... Ó, a gente errou em algum lugar aqui. Eu já tô com o selo em K1, né? Esse selo aqui que eu fiz em K1 era de K2. Ó, bem aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse selo que eu fiz em K1 era K2. Aqui, ó, é o selo aqui de K2. E que meu K2 é esse aqui. E esse aqui que eu fiz, ó, eu vou ter que excluir até aqui e colocar ele aqui. Talvez seja por isso que não tinha funcionado antes. Aqui, ó. Isso aqui também pode gerar problema de ter um fio passando bem próximo. Vou descer um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Desci aqui. Vim aqui e vim aqui. Pronto. Vamos lá, agora eu vou fazer o selo certo, né? Selo de K1. Saio aqui do meu 3. Como o meu 3, ele é todo esse condutor, eu posso só fazer isso aqui, ó. Em vez de pegar aqui da entrada de 3, eu vou só fazer uma conexão aqui. Vou pegar daqui e vou vir para cá. Ficou alguma dúvida aqui nesse movimento que eu fiz? Ó, em vez de pegar aqui, esse aqui é o mesmo fio, ó. Mesmo fio. Ao invés de pegar lá da minha ponta, eu peguei aqui de um item, de um lugar, né, que estava próximo, tá? Peguei aqui do 13. Coloquei aqui, ó. Por quê? Porque o 13 do K2 é junto com o 13 do K3, tá? Então podia sair do mesmo lugar. Saio daqui, vou para onde? O 4 da minha botoeira, ó. Vou sair daqui. Opa, coloquei foi uma conexão. Vou pegar aqui, vou sair daqui e vou vir aqui. Ó, esse aqui eu já vou vir mais longe, ó, para fazer o selo. Pronto. Eu acho que a gente já chegou bem próximo do fim, ó. Liguei meus dois disjuntores, vou testar, ó. Liguei. Funcionou? Não. Por quê? Muito provavelmente aqui, ó. O relé térmico, ele estava com o nome de traço F. Então, toda vez que eu ligava meu disjuntor, ó, o que acontecia com ele? Ele desarmava, tá? Então, sempre ficar atento aos nomes também. Esse aqui eu vou chamar de FT. Esse aqui eu vou chamar de DJ1. Esse aqui eu vou chamar de DJ2. Aqui K1, K2, FT. Esse aqui eu vou chamar de MO. Agora vamos ver se vai funcionar. Liguei um disjuntor, liguei o outro disjuntor. Ó, tá tudo funcionando simultâneo, ó. Desliguei, desliga aqui.
Desliguei, desligo aqui. Vou ligar o B1, ó. Liguei B1. Olha o que está acontecendo com o meu motor. Está funcionando, né? Independente do lado. Liguei essa contatora. Se eu apertar esse aqui, ele vai parar de funcionar? Ó. Não, por quê? Porque eu tenho um intertravamento. Se eu apertar aqui, ele vai desligar? Vai. E se eu apertar esse aqui? Ó, roda para o outro lado. Tá? Então, ele fez o quê? Tá correto, né? E se eu tiver algum problema de sobrecarga, né? Às vezes o meu rotor tá travado, o meu motor, eu tô com uma carga muito excessiva, né? Na minha esteira. O que vai acontecer? Vai sobreaquecer e vai desarmar o relé térmico. Ó, o relé térmico ativou, meu sistema todo desliga. Por quê? Porque aqui, ó, o meu 95 e 96 abriu, tá? Nas configurações do relé térmico, ele tem duas configurações, que é o manual e o automático. Qual que é a diferença do manual para o automático? Manual, toda vez que ele aciona, você tem que ir lá e apertar o botão para desacionar, tá? E no automático, ele tem um sistema bimetálico internamente lá, né? O sistema bimetálico sobreaquecer, o que ele vai fazer? Desarmar, né? Ele vai ficar ali curvo e vai desarmar o meu sistema. Mas depois que ele desarmou meu sistema e esfriou, o meu relé ele volta automaticamente a funcionar. Aí eu posso ligar ele independente do que aconteça, tá? Então, vocês viram como é que funciona? Ficou alguma dúvida aqui nesse acionamento? Não. Tranquilo, né? Então, pessoal, é basicamente esse conceito, né? Cada contator ela vai acionar para um lado e você tem que garantir que essas contatoras elas não vão atuar no mesmo momento, tá? Então aqui ficou bem legal para a gente mostrar o acionamento desse sistema. Nessa aula, né, agora, daqui 5 minutos eu já tenho que entrar em outra web, aí a gente não vai ter tempo. Então a gente vai deixar para observar essa parte de fechamento de motor na próxima aula, tá? Mas o que eu sugiro que vocês já façam? Já comece ali desenvolvendo a atividade e deixa só essa parte de desenhar ali o fechamento para a próxima, tá? Na próxima aula a gente vai abordar essa parte de fechamento em estrela, em triângulo. Por que que a gente fecha motor em estrela, né? Estrela é para justamente ele ter uma tensão menor na bobina do motor e triângulo é para ter uma tensão de alimentação maior. A gente vai falar sobre tensão de fase, tensão de linha, que são essas características, né, de um acionamento de partida direta, direta com reversão, estrela triângulo. Também vamos fazer, né, conceituar sobre partida compensadora, onde a gente utiliza ali um autotransformador, né? E depois vamos falar sobre a partida com frenagem por corrente contínua, né? Tem até uma aula específica, a gente tem slide para mostrar para vocês por que a gente utiliza essa frenagem. E depois vamos abordar um pouco de CLP e a parte de parametrização de inversor, tá? Finalizando isso, né? A gente já termina essa parte de instalações, aí a gente já vai lá para projeto. Projeto é calcular fusível, calcular disjuntor, né, de sistemas de proteção, fazer demanda de carga, né, para industrial. Então, vai ficar uma parte um pouco mais de cálculo, tá? Então, aproveitem essa parte que é um pouco mais prática, que na próxima unidade curricular vocês vão ver um pouco mais de cálculo, tá? Qualquer dúvida, pessoal, pode me mandar mensagem aqui no chat, né? Eu tento resolver da forma mais rápida. Inclusive, né, o coordenador até comentou, principalmente em Montenegro, que um aluno, né? Não sei, na verdade, se foram vários alunos, que não foram avisados, né, com antecedência quando eu fiquei com um problema e estava de atestado, né? Então, assim, eu tentei avisar um pouco antes, só que a monitora não estava em reunião, tá? E não deu para avisar antes. Sempre que eu não tiver aula, né, eu sempre vou disponibilizar um conteúdo para vocês. Então, prejudicado com relação ao conteúdo, vocês não vão ficar porque eu já tenho esse curso todo gravado, né? E eu sempre a tendência é que eu ministre online justamente para que vocês tirem dúvidas, tá? Mas o curso já tem todas as aulas gravadas, tá? Então, se eu não puder,
né? Se acontecer algum problema, se tiver algum curso de formação que a gente tem que vir pela manhã, né? De aprimoração ali de conhecimentos, eu sempre vou ter um conteúdo gravado para disponibilizar para vocês. O quanto antes eu conseguir avisar, eu vou tentar fazer, tá? Mas de qualquer forma, com relação a conteúdo, não se preocupe. O curso já está todo gravado, vocês já têm a possibilidade de assistirem posteriormente, mas eu sempre dou prioridade aqui às aulas online, tá? Para a gente ter essas interações. Beleza, pessoal? Mais algum questionamento? Não? Tranquilo? Tudo certo aí? Então, Certo. pessoal, se não tem dúvidas, eu quero desejar aí um bom final de semana a todos, né? Bons estudos, uma boa noite e até o próximo final de semana. Até o próximo sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais.